Olá, deixa eu te perguntar uma coisa, mas eu quero que você me responda com muita sinceridade. Você é bom de planejamento? E ser bom de planejamento não é só conseguir pôr na planilha, anotar tudo certinho. Você se planeja? Você, em alguns momentos, você considera que planejar é um desperdício, é uma perda de tempo? Né? Porque eu, sim, às vezes eu falo, não, vamos de supetão mesmo, vamos. Não, se combinar não dá bom, né? Igual quando a gente faz churrasco com os colegas, se tivesse combinado não tinha dado bom desse jeito. Né? Algumas empresas também pensam assim. Né? Deixam de se planejar, deixam de se antever, deixam de buscar estratégias para minimizar os riscos, porque tem o planejamento como uma perda. Não, eu não tenho tempo a perder com isso. Bom, em um primeiro momento, eu já posso lhe adiantar que o planejamento, principalmente quando nós falamos de contexto organizacional, quando nós falamos do cenário da gestão da produção, em hipótese alguma pode ser considerado como uma perda de tempo e sim um investimento. E um outro equívoco também é a empresa pensar apenas no planejamento e negligenciar os passos seguintes. Quais são eles? Né? A programação e o controle da produção. Por isso, nesse momento, o nosso objetivo é apresentar o conceito, as aplicabilidades e a importância do PPCP, ou seja, o planejamento, a programação e o controle da produção. Acompanhe comigo. Olha só, qual é a função do planejamento em relação à gestão da produção? São algumas funções simples até. O que deve ser produzido e responde um outro questionamento falando o seguinte: qual o nível de qualidade requerido pelo mercado? Porque isso daqui não adianta só produzir. Né? Eu devo produzir em concordância com aquilo que o meu mercado me exige, com aquilo que o meu mercado me pede. E nesse contexto, nesse âmbito, então, surge o PPCP, como eu disse há pouco, o Planejamento, Programação e Controle da Produção. É ele o responsável por apontar o caminho, por nortear o caminho a ser percorrido para que a empresa possa atingir os seus objetivos em termos de lucratividade, satisfação dos consumidores e competitividade. Ok? E aí nós temos aqui os objetivos do PPCP. Né? Por que eu devo implementar um departamento de programação, de planejamento, programação e controle da produção? Primeiro, porque ele contribui para a maximização da eficiência. Esse departamento ele é essencial no que se refere a atender a minha demanda. Então, eu conheço a minha demanda e quais são as estratégias, quais são as técnicas que eu vou me utilizar para atender essa demanda. Hoje, algumas empresas adotam como prioridade competitiva a agilidade, ou seja, a redução do tempo de resposta. Tempo de resposta ao quê, Marcos? Ao tempo de resposta do meu pedido, por exemplo. Eu fiz um pedido e eu quero ele para ontem. Também contribui para aumentar a capacidade da produção, ok? Essa durabilidade está aqui, mas não deveria estar, tá? O Ctrl+C, Ctrl+V que saiu errado. Melhor gestão da mão de obra, redução dos níveis de estoques, porque por meio do PPCP, eu consigo compreender como empresa o que deve ser produzido, quando deve ser produzido, o que deve ser colocado em estoque no mercado para atender a demanda. Então, a possibilidade de eu ter um estoque superdimensionado, ela se vê reduzida. Contribui para o controle de custos, para a melhoria contínua e, consequentemente, para uma melhor tomada de decisão, ok? Então, esses são alguns objetivos do planejamento, programação e controle da produção. E aí, quando nós falamos de PPCP, nós temos aquilo que nós chamamos de hierarquia, além das funções, do próprio PPCP. Então, o primeiro questionamento que eu faço para você é o seguinte: quais são os inputs? Ou seja, quais são as entradas? O que abastece o PPCP para que ele possa fazer esse planejamento, para que ele possa fazer essa programação e, consequentemente, o controle da produção? Primeiro,
a minha análise de mercado, a minha análise de vendas, a minha análise de demanda, utilizando sempre de técnicas corretas, considerando as especificidades do produto, e também o que eu já tenho de pedido em carteira. O que é o pedido em carteira? Olha, nós vamos fazer aqui o planejamento, ou no caso, né, mais para o médio prazo, a programação para o mês 10, por exemplo. Né? O que eu já tenho em carteira? Quais são os pedidos que já estão aguardando para ser produzidos? Ó, nós temos lá 10 mil unidades desse modelo, 3 do outro. Qual é a minha projeção de demanda? E aí eu faço isso com análise em séries temporais, né, para esse determinado mês. Então, esses são algumas das entradas. Só isso, Edmarcos? Não. Então, eu posso considerar como subsídio, como base para minha entrada, as macro e micro variáveis econômicas. Olha, nós temos aqui uma alta importante do dólar, por exemplo. A nossa matéria-prima é comprada em dólar. Né? Olha, nós temos aqui um aumento importante no nível de desemprego, nós temos um aumento importante na inflação. A inflação, se a minha renda não acompanha a alta da inflação, ela corrói o meu poder de compra. O meu produto, o produto que eu fabrico é um produto supérfluo. Corroeu o meu poder de compra, primeiro eu vou no arroz e feijão. O supérfluo é outra conversa, é o primeiro que eu corto. Então, todas essas variáveis devem ser consideradas para a estruturação do PPCP. Mas existem outras relações, outros fatores. Acompanhem comigo. Então, nós falamos o seguinte, ó. Nós falamos das entradas e aqui nós precisamos considerar o PPCP como uma estrutura hierárquica. Aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque são termos bastante parecidos, entretanto, o que os diferencia? O horizonte temporal. Ok? Em um primeiro momento, eu tenho a determinação do plano de produção. Ele acontece ainda no nível hierárquico estratégico da empresa e é por isso que nós falamos que, nesse primeiro momento, esse documento ele nasce no planejamento estratégico da produção. Todas as vezes que eu falar em plano de produção, obrigatoriamente eu estou falando do longo prazo. E aqui nós precisamos considerar o que é esse longo prazo. Bom, para uma empresa, vamos pensar aqui, ó, calcula comigo. A empresa PVC, que faz tubos de PVC, se você pegar aquele tubo que a gente utiliza em casa, aquele, né, de marronzinho, sai um tubo daquele a cada 6 segundos, ok? Bom, o longo prazo dessa empresa, olha, vamos planejar em um mês, um tubo a cada 6 segundos. Você concorda que um mês é um longo prazo de planejamento? Agora vamos pegar uma empresa de implementos rodoviários que fabrica, carreta, que fabrica um a cada 10 dias. O longo prazo dela pode ser um ano. Né? O curto prazo dela pode ser diferente dessa empresa que fabrica um tubo a cada 6 segundos. Então, o que eu quero trazer é que essa percepção de horizonte temporal, ela deve ser moldada, ela deve ser ajustada àquilo que nós chamamos de tempo de atendimento do produto, ou seja, o lead time de produção desse produto, desse item. Ok? Então, dando continuidade lá na nossa hierarquia do PPCP, qual é o próximo passo? Tá? O próximo passo é o planejamento mestre da produção. O planejamento mestre da produção dá origem aqui, ó, ao plano mestre de produção. Então, eu tenho plano de produção no longo prazo e agora eu tenho o plano mestre, né, ou planejamento mestre de produção voltado aqui agora para o médio prazo, quando ocorre o que nós chamamos de desagregação. Esse restante aqui nós vamos ver em um momento oportuno, porque eu quero lhe apresentar como funciona esse plano de produção aqui no longo prazo e o que é essa demanda agregada, tá? Então vamos pensar, quem são as empresas que conseguem fazer o cálculo da sua demanda agregada?
Ah, vamos pensar numa produtora não, ninguém fabrica café, né? Beneficia café. O café, ele é produzido. Então, ela tem lá café a vácuo na embalagem, né? A vácuo, almofada, 250 gramas, 500 gramas, 1 quilo. Ok, são SKUs, são produtos diferentes no mix. Entretanto, qual é a matéria-prima comum? Café. Tudo bem? Então, eu vou fazer um planejamento lá para um ano, para cada embalagem? É claro que não. Nesse momento, eu vou proceder ao que nós chamamos de planejamento da demanda agregada. Acompanhe comigo aqui no quadro. Olha só, eu falo assim, ó, no mês 1, 111 toneladas, até chegar aqui no mês 12, 147, eu falo o quê? Para esse ano, a demanda agregada será de 1.539 toneladas de quem? Como eu citei exemplo aqui, de café. Ok? Isso daqui no longo prazo, enquanto eu estou estruturando o plano de produção. Bom, na minha hierarquia, quem vem em seguida? O planejamento mestre de produção. Lembrando que o planejamento mestre de produção, para você não confundir, tá? Só corta o restante aqui, coloca um ozinho, é ele que dá origem ao plano mestre de produção. Nesse plano mestre, que agora é voltado aqui, ó, para o médio prazo, então eu começo a desagregar essa demanda que nós fizemos o cálculo dela agregada ali no plano de produção. O que é o desagregar? Vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho aqui 3 produtos, o de 250 gramas, o de 500 e de 1 quilo. De tudo que é vendido na empresa, 25% é desse daqui, 55% é desse daqui, 1 quilo e 20% é das embalagens de 1 quilo. O que eu quero dizer aqui? Que daquelas, todas as toneladas, se eu não me engano era 111 toneladas, né, agregada aqui para o primeiro mês, exatamente, ó. Aqui, tá aqui, gente, pelo amor de Deus, eu também tô de brincadeira, né? Dessas 111 toneladas, 25% dessa quantidade vai ser consumida para fabricar esse produto, 55% para esse produto e 20% para esse produto. Edmarco, mas da onde que você tirou isso? Você sonhou? Você sentiu no coração, coçou o calo? É claro que não. Né? Isso nasce de uma análise histórica de uma série temporal das vendas. Eu vou olhar o meu histórico de venda e falar assim, olha, todas as minhas vendas, tanto é desse tipo de produto, tanto é desse daqui, tanto é desse daqui, ok? E aí eu começo então a desagregar. Eu tinha uma demanda agregada aqui para o primeiro mês de 111 toneladas, só que 111 toneladas seriam utilizadas para fabricar os 3 produtos. Então agora, eu tendo uma análise da minha demanda, tendo uma análise do meu histórico de vendas, eu vou distribuir essas 111 toneladas em concordância com o percentual de abrangência na minha matriz de vendas, exatamente como nós fizemos aqui. Vamos voltar lá? Olha só, o que eu fiz então? Eu não sei, agora eu já sei, né, que de 100% das minhas vendas, 25% é para desse produto aqui, o de 250 gramas. Então, 25% de toda a minha matéria-prima prevista para o mês 1 deverá ser empenhada, deverá ser reservada para o departamento que produz a embalagem de 250 gramas. Esse mesmo raciocínio, né? Esse mesmo pensamento eu tive aqui para os outros produtos. Ó, 55% dos meus 111 quilos, isso aqui vai ser sempre a minha base de cálculo, o meu valor absoluto, né? Vai ser destinado à fabricação do produto do café que é embalado em embalagens de 500 gramas. O mesmo pensamento, o mesmo raciocínio eu tive para todos os outros períodos a fim de provisionar as quantidades. Essa linkagem da quantidade total e distribuí-la
em concordância com os percentuais de venda ou de produção dentro de uma matriz, é o que nós chamamos de desmembramento de uma demanda agregada, que também em algumas literaturas, inclusive no nosso livro didático, aparece como desagregação da demanda agregada.